Por que os discípulos não reconheceram Jesus no caminho de Emaús? Os discípulos conviviam com Jesus, tinham intimidade com Jesus. E a Bíblia fala que no caminho de Emaús, dois discípulos, Emaús fica muito próximo, 2, 3, no máximo 5, 6 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam indo a pé para essa vila, Emaús, de Jerusalém. E no percurso, isso está descrito lá no capítulo 24 do livro de Lucas, né? A partir do verso 13 até o verso 35, dois discípulos estão caminhando em direção a Emaús. Jesus se aproxima deles, depois de ter ressuscitado, e eles estão ali tristes, comentando sobre a crucificação de Jesus, aquela tragédia. E aí Jesus se aproxima e pergunta sobre o que eles estão falando, e aí eles falam: mas você é a única pessoa que não sabe o que aconteceu em Jerusalém nesses dias. E aí vão falando de Jesus. E aí Jesus repreende eles, diz: mas como é que vocês não entendem o que está escrito ali nas Escrituras, que o Filho do Homem deveria morrer, deveria passar, deveria sofrer, antes de entrar na sua glória e tal. E vai explicando através dos livros do Antigo Testamento, de várias passagens do Antigo Testamento, para mostrar para aqueles dois discípulos que Jesus deveria mesmo morrer e ressuscitar. O curioso da história é que nesse percurso eles não reconhecem Jesus. E aí, quando eles chegam no destino, chegam na casa que eles pretendiam ficar, Jesus faz menção de continuar no caminho e eles seguram Jesus e falam: não, entra aí, porque eles gostaram muito da companhia daquele estranho. Entra aí, fica conosco. Jesus entra, senta com eles para comer e parte o pão. No momento em que Jesus parte o pão, eles reconhecem Jesus. Nesse momento, eles reconhecem Jesus, mas quando eles vão conversar e dizer: não, mas então, aí Jesus desaparece. A Bíblia diz que nesse momento Jesus desaparece. Aí eles olham um para o outro e dizem uma coisa linda, né? Um deles fala para o outro o seguinte: por acaso não ardia o nosso coração enquanto ele nos abria as Escrituras? Ou seja, a gente não sentia aquele fogo na alma enquanto ele ia nos explicando as Escrituras? Essa é a passagem, né? E a pergunta é: por que eles não reconheceram Jesus? A Bíblia não diz com clareza, né? Mas não é a primeira, não foi o primeiro episódio, o único episódio, vamos dizer assim, em que isso sucede. A gente vê em João, capítulo 20, a primeira vez que Jesus aparece, quando Jesus aparece para Maria Madalena, ela também não reconhece. Se você for ler ali em João 20, 15, Maria Madalena vê Jesus e pensa que ele é o jardineiro. Mas no caso de Maria Madalena, você ainda tem uma explicação, né? Porque pode ser que ela estava chorando, é possível que ele estivesse distante, né? E quando ela se aproxima e ele chama ela de novo, ela pergunta: levaram o meu Senhor, você sabe onde é que ele está? E aí Jesus fala: Maria. Quando Jesus fala Maria, aí ela reconhece e diz Rabone, que significa mestre, né? Aí ela percebe que é Jesus, né? E outra passagem também em que os discípulos veem Jesus e não reconhecem à primeira vista é no caso de João também, capítulo 21, verso 4, em que Pedro está pescando com os discípulos e Jesus está na praia. Jesus chama e eles não reconhecem a pessoa que está chamando. E Jesus manda eles jogarem a rede, e quando eles pescam uma grande quantidade de peixes, percebem que é Jesus. E aí João fala para Pedro: é o Senhor. Aí também é possível a explicação, como no caso de Maria, por conta da distância. Eles estavam longe, Jesus estava na praia, eles estavam pescando. O único caso em que não tem uma explicação plausível é no caso dos discípulos de Emaús, porque Jesus estava do lado deles, né? Por que não reconheceram? O texto nos dá uma pista que eles foram sobrenaturalmente impedidos de reconhecer Jesus
por uma razão que a gente não sabe qual é, mas o verso 16 aqui de Lucas 24, vamos ler a partir do 15, fala assim: aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, isto é, os discípulos, né, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Aí diz o verso 16, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Quer dizer, o próprio texto mostra que alguma razão ali de ordem não natural impediu os discípulos de reconhecerem a pessoa que estava ali do lado deles, que era o próprio Jesus. Aqui nós temos, e você pode perguntar, a Bíblia não diz por que eles foram impedidos de reconhecer, né? Mas nós podemos imaginar que a razão era que Jesus queria que eles primeiro compreendessem as Escrituras, o que não iria acontecer se eles já tivessem reconhecido a Jesus, né? Que eles primeiro percebessem que era esse o propósito, era essa Deus, era esse o plano de Deus. Jesus queria primeiro que eles entendessem o plano de Deus, o propósito de Deus, já escrito no Antigo Testamento, já as profecias, tudo que havia a respeito de Jesus nas Escrituras. E assim que eles entenderam, Jesus se revela. Mas, quer dizer, como que o processo da compreensão de quem Jesus passa pela nossa compreensão de tudo o que aconteceu no passado, as profecias, as promessas, o propósito, o plano de Deus para nós. Quando eu percebo, quando eu entendo o plano de Deus, já revelado ali nas promessas no Antigo Testamento, eu tenho melhor condição para saber quem é Jesus, para perceber Jesus, para reconhecer a verdadeira identidade de Jesus de Nazaré. Nós cremos que é isso, a Bíblia não diz claramente, apenas diz que alguma razão sobrenatural impedia os discípulos de reconhecerem que ao lado deles caminhava o próprio Jesus já ressuscitado. E isso nos leva à seguinte pergunta, do nosso Pense e Creia da próxima semana, que é a seguinte: por que é que o cristão tem certeza que Jesus ressuscitou? Quais são as provas que evidenciam que isso de fato aconteceu? Qual que é o propósito dessa pergunta? Por que nós temos provas de que Jesus realmente ressuscitou? Você tem essa convicção? Quais são as provas? Quais são as evidências da ressurreição de Jesus Cristo? É isso que nós teremos e vamos responder no próximo Pense e Creia. Deus te abençoe.